Oi pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as referências de acordo com as normas de Vancouver. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem fazer na caixa de perguntas, tá bom? A primeira coisa a gente entender é por que se chama referência de Vancouver, né? Ela foi inicialmente pensada em 1977, 1978, numa reunião feita por cientistas em Vancouver para criar normas para a publicação de artigos científicos, e por isso as normas de Vancouver receberam esse nome. Bom, as normas de Vancouver, elas estão relacionadas às referências de artigos científicos para artigos científicos, né? Então, ela é o conjunto padronizado de elementos descritivos que permite a identificação de um documento. Os elementos complementares, eles poderão ser utilizados para facilitar o acesso a esses documentos. Então é importante vocês entenderem que existe uma quantidade de elementos que são indispensáveis e outras que são complementares, porque às vezes vocês observam uma outra referência e acham que a que você está fazendo está errada porque tem menos coisas. Fazendo uma lista de onde as pessoas mais podem ter dúvidas sobre as referências na norma de Vancouver, estão relacionadas a como colocar o nome do autor, como escrever o título da revista corretamente, onde encontrar a abreviatura da revista onde esse artigo foi publicado, qual é o ano da publicação, onde encontrar volume, número e páginas, onde encontrar as informações de um livro, e por isso nós vamos referenciar todas essas informações aqui para vocês, tá? Uma referência, por exemplo, de um artigo científico, que é o que está publicado num periódico, ele deve ter o nome dos autores, seguido do título do trabalho, do título do periódico, do ano, do volume, número e páginas. Só que não é tão simples assim quanto parece, porque às vezes a gente olha aquela quantidade de informações e tem dúvida se está tudo certinho mesmo. Então, por exemplo, nesse artigo aqui nós temos um recorte, nós vemos que são 4 autores, né? De acordo com as normas de Vancouver, a gente precisa colocar até 6 autores na ordem completa, tá? Então, nesse caso, os sobrenomes serão Johansen, Telefesen, Johansen de novo e Ligeborg, só que vocês precisam colocar as iniciais também desses autores. A letra, diferente da ABNT, a letra é sempre minúscula, só as iniciais maiúsculas, ela não tem ponto e vírgula, então costuma ser uma referência mais limpa, mais enxuta. Seguido do título do trabalho. Uma coisa que muita gente tem dúvida a respeito do título é se o título tiver todo em letra maiúscula, é para colocar tudo em letra maiúscula? Não. É para colocar do jeito que está aqui, apenas a inicial maiúscula. É claro que se você tiver uma sigla, ela vai ficar em maiúsculo. Se você tiver um nome próprio, ela vai ficar em maiúsculo. Mas de maneira geral, ela só vai ter letra maiúscula na primeira letra da frase, certo? Então aqui estão seguidos os 4 autores, seguido das suas iniciais. Se tiverem 5 outros sobrenomes, ele deve seguir todos esses sobrenomes. Nesse caso aqui, cada um só tem um, mas se tivesse, todos deveriam compor as letras, né? E aí você vai lá e olha que a revista que você está utilizando, ela não está abreviada no exemplar. Está lá escrito Acta Odontológica Escandinávica, ela está o nome completo, né? Então, para eu abreviar essa revista, eu tenho alguns sites, tá? Se a abreviatura da revista é uma revista escrita na língua inglesa, você pode procurar lá no catálogo, que tem o site aqui, mas é o catálogo da NLM, que traz todas as revistas internacionais da área de saúde cadastradas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê que tem a Acta Odontológica Escandinávica e tem a abreviatura. Se ela for uma revista nacional, você teria que fazer de outra forma. Você teria que entrar na abreviatura de revistas do BV Saúde, entrar no portal, colocar o nome da revista, então um exemplo aqui é a Revista Gaúcha de Odontologia, e ele vai te dar as opções. Veja que a Revista Gaúcha de Odontologia tem 2 seções, a primeira mais antiga e a segunda atual. Você clica na segunda e ele vai te dizer, né, que o título abreviado é RGO, ok? Se você precisasse colocar o local, de acordo com a ABNT, você colocaria lá Porto Alegre, tá certo? Não se esqueçam de que vocês podem buscar tudo isso de cada uma das revistas de vocês nos sites dessa aula.
Seguindo, você já sabe colocar o autor, você já sabe colocar o título, você já sabe colocar o nome da revista. E aí você vai para uma parte bem mais fácil, ano, volume, número e páginas. Mas não parece tão fácil assim sempre, porque às vezes a revista apresenta vários anos. Tem a data da publicação, mas tem também a data do aceite, tem a data do envio, né? Essas informações acabam confundindo, mas é sempre a data da publicação, tá? Então é o ano da publicação. Seguido do volume, que deve ficar fora dos parênteses, o número dentro dos parênteses, se ele existir, que a gente vai ver mais pra frente, e a página inicial e a página final. Agora perceba uma coisa, você olha para esse rodapé ou para esse cabeçalho e já vê ela toda prontinha e acha que você pode copiar igualzinho, né? Mas na verdade aqui tem alguns erros e é muito comum a gente ter revistas que não apresentam as normas de acordo com as normas de Vancouver completamente corretas. Então nesse caso, por exemplo, você percebe que o volume é 71, mas não tem número. Isso daí não significa que está errado. Significa que essa revista apresenta uma sequência ao longo do ano de páginas que não retornam ao número 1. Então, se o volume número 1 é do 1 ao 300, o volume número 2 vai ser do 300 a 400, 450. Então, os números são sequenciados das páginas, portanto, não precisa ter um número adicionado do volume. E isso não quer dizer que você está errado, nem que você precisa se desesperar. Seguido do volume e do número, depois de 2 pontos, você vai colocar as páginas. As páginas, elas devem ter a primeira página inicial e a última página final. Mas a norma de Vancouver tem uma regra importante aqui. A gente não pode repetir na página final quando a centena ou a dezena é repetida. Então, por exemplo, de 508 a 517, a gente tem uma repetição da centena, que é 500. Então, ficaria de 508 a 17, traço 17. Então, assim, nós finalizaríamos a referência de acordo com as normas de Vancouver. Mas outras dúvidas vocês podem ter, por exemplo, em relação ao nome do autor, que na hora você olha e pensa que é muito fácil, mas às vezes vocês têm umas dúvidas bem que dão bastante dor de cabeça. Por exemplo, se tiver o de, é para colocar o de, o do, o da? Não, não é para colocar. Na norma de Vancouver, a gente só usa o sobrenome final acompanhado das iniciais. Então, esse de, esse da, ele só deve ser colocado se tiver sinalizado essa necessidade por conta da língua. Por exemplo, na Itália é muito comum ter da Araújo, de Itália, da Almeida, né? Então, seria por conta da origem da palavra. Outra coisa que algumas pessoas têm dúvida, Paulo César é um nome ou é um sobrenome? Não faz diferença nenhuma, porque o sobrenome científico dele vai ser Almeida. Então você vai botar Almeida PC, ok? Então ficaria nesse caso, Pagliuca LMF, Aragão AEA e Almeida PC. Por favor, gente, é muito importante que essa ordem dos autores seja seguida. Ela não pode ser mudada, não pode ser colocada em ordem alfabética, ela precisa ser de acordo com a informação. Porque, geralmente, o primeiro autor representa quem realmente fez bastante coisa do trabalho, é o autor real do trabalho, e o último autor geralmente é o orientador. Isso não é uma regra específica, mas geralmente é assim que acontece. E essa localização dos autores, ela precisa ser seguida para facilitar, obviamente, o acesso aos demais interessados em pegar esse artigo que você referenciou, tá? Outra opção interessante é em relação aos sobrenomes parentais. Veja que aqui a gente tem o Luiz Cordone Júnior, né, como um sobrenome de um autor. E Júnior, assim como filho, neto, segundo, neta, sobrinho, são representações familiares, sobrenomes parentais. E eles nunca devem ser o sobrenome científico. Então, nesse caso, o sobrenome desse autor seria Cordone Júnior, seguido da letra L. Então, ficaria Bueno, VLRC, tira o D, Cordone Júnior, L, e Mesas, AE, tá? Então, esses outros sobrenomes parentais, eles também devem seguir a mesma sequência, colocando o sobrenome anterior como sobrenome principal. Uma coisa importante a lembrar para vocês, a ABNT, ela só pede que você coloque 3 autores e a partir do 4º autor você coloque o primeiro e etial, inclusive nas referências. De acordo com Vancouver, você não pode fazer isso.
Se você tiver até 6 autores, você deve colocar todos os 6. Diga-se de passagem, a maioria das revistas tem até 6 autores, né? E mais de 6 autores, você vai colocar os 6 primeiros e depois complementar com et al, tá? Outra coisa que muita gente confunde são as informações das titulações dos autores, né? Então, Prof, DR, MED, DENT, PhD, DDS, tudo isso daí é titulação dos autores, que na verdade é o Fouad Khoury e o Arnad Rapp, tá? Então, são apenas esses 2 autores que fazem parte do artigo. Além disso, é interessante você procurar, às vezes, no final do abstract, no rodapé da página, ou na lateral da página, ou no cabeçalho, que ele já vai trazer algumas informações que já dão para ajudar você. Por exemplo, nesse artigo em especial, logo abaixo do abstract já vem a revista abreviada, o ano, o volume e o número de páginas. Só que aqui o número de páginas ele também não está completo, né? Não está correto. Seria 415, como a página inicial, mas como não mudou nem a centena nem a dezena, seria apenas -8, né? Para finalizar a referência. A gente tem também autores que declaram que gostariam de ter um sobrenome diferente, um sobrenome composto, né? Seja ele por conta da nacionalidade, como os hispânicos, que costumam utilizar o penúltimo sobrenome, que é o sobrenome parental, ou porque querem se diferenciar de algum outro autor, como no caso da professora Altair, que ela é casada com o professor Jaime Khoury, e se todos os artigos dela tivessem escrito Khoury, como ele já tem mais tempo de ciência do que ela, ia ficar parecendo que todos os artigos eram dele, então ela colocou um sobrenome composto, Del Bel Khoury. Tá? Então, esse é um artigo que a gente pegou no Journal Applied Oral Science de 2003, é um artigo que tem o meu nome como publicação, foi fruto do meu doutorado também, né? E esse artigo, ele tem toda a representação com volume 11, número 3 e as páginas que se iniciam no 216 e terminam no 222. E o 22 apresenta aqui porque a centena, ela se repete. Alguns alunos também perguntam, professora, de acordo com a BNT, eu preciso colocar o mês. Aqui eu posso colocar o mês? E o local da revista eu devo colocar? De acordo com Vancouver, esses elementos são opcionais, mas se você resolver colocar em um, você deve colocar em todas. Então, na minha opinião, é melhor não colocar, né? Do que se sentir obrigado a colocar em todos. Cada dia tem sido mais comum que esses artigos de periódicos eles sejam disponibilizados online ou em jornais online. São coisas diferentes. Existem artigos que só estão no periódico online. Existem artigos que são feitos da forma impressa e tem todas as informações necessárias e que também está disponível online, seja lá pelo Periódicos da CAPES, seja pelo PubMed, pelo Acesso Livre, pelo DOAJ, você consegue pegar essa versão online, mas o jornal não é online. Se você consegue pegar todas essas informações, como volume, número, página, você consegue referenciar isso para que o autor encontre, ok. Se você puder colocar como adicional aonde está disponível, melhor ainda. Mas existem revistas que elas só são publicadas online e existe uma forma específica de trazer essa informação. Então você vai colocar o nome dos autores, o título do artigo, o periódico, vai colocar entre colchetes que ele está na internet, colocar a data da publicação, que aí a depender do local vai ter dia, mês e ano, vai ter local que só vai ter mês e ano, ou outro só com ano, você vai colocar o que tem disponível. Mas é fundamental que você coloque a data em que você teve acesso, então citada em colocar a data entre colchetes e a página que você teve acesso, tá? Isso é fundamental. Agora, volume, número e páginas, elas podem estar disponíveis ou não, porque não é obrigatório para o jornal online que ela esteja disponível, tá? Então, se ela não estiver disponível, você não vai colocar. O mais importante é colocar a data de acesso e a página que você acessou, tá? Agora, nós temos também o DOI, que é um código único de letras e números, né, apresentado na forma de link. É como se fosse o RG daquele artigo. Mas ele só existe para publicações disponíveis na internet, ou seja, somente as publicações digitais estão aptas a receber um DOI. E quando você tem o DOI, te facilita a referência desse artigo na internet, porque você pode remover algumas coisas que estão na versão convencional.
Então você só precisa colocar os autores, o título, o periódico, sinalizar entre colchetes que está disponível na internet, colocar a data da publicação. Se tiver volume, número e página, você também coloca, mas se não tiver também não tem importância. E seguido disso, você vai colocar o DOI completo. Não se preocupe, porque o DOI costuma ser longo, como esse, costuma ter números e letras, e ele está correto. Se você clicar nesse DOI, ele vai te levar diretamente para o artigo, ou para o abstract do artigo que você está citando. Falando de livro, é importante a gente diferenciar um livro completo de um capítulo de livro. Mas todo livro precisa ter autor, o título, a edição quando houver, porque a primeira edição a gente não sinaliza, o local da editora, o nome da editora e o ano em que ele foi publicado. Todo livro precisa ter tudo isso. Onde é que eu vou encontrar essas informações no livro? Na ficha catalográfica, certo? Então, a ficha catalográfica, que geralmente fica na contracapa da folha de rosto, ela traz essas informações, ou num quadrinho, ou numa sequência alinhada à esquerda, mas ela sempre vai trazer todas essas informações. Para referenciar um livro completo, então eu vou colocar os autores do livro, o título, a edição, se tiver, né, primeira não tem, local, editor, ano de publicação. A paginação final, que seria representada só pelo número total de páginas, ela é opcional. Você pode colocar ou não. Já se for um capítulo de livro, ou seja, você pegou o livro lá de patologia oral e você usou só o capítulo de cistos, você não vai referenciar o capítulo inteiro, o livro inteiro, porque você só leu o capítulo. Então você vai colocar lá os autores do capítulo, o título do capítulo e colocar a expressão in, que significa dentro, e aí referenciar de novo de acordo com o livro. Os autores do livro, o título do livro, a edição, se tiver, o local, a editora, o ano de publicação. E aqui, obrigatoriamente, vocês vão colocar as páginas referenciadas, expressando P ponto, e aí bota as páginas, ok? Só que aqui tem uma diferençazinha. Se o autor do capítulo for o mesmo da obra, você pode fazê-la de forma mais simplificada, colocando igualzinho como se fosse de um livro completo, só que colocando no final apenas as páginas que você utilizou. Fica opcional você fazer mais completo ou colocar assim, se os autores forem o mesmo. Se forem autores diferentes, aí você precisa colocar de forma completa. Onde é que eu encontro o autor de um capítulo? Você vai ter dois locais para encontrar o autor do capítulo. Ou ele está no próprio capítulo, ou ele vai estar no sumário. Se essa informação não for dada em nenhuma dessas partes, o autor do capítulo é o mesmo autor do livro. Muita gente também usa como referência teses, dissertações, monografias, TCCs. Isso não é proibido, apesar da gente pedir para vocês fazerem isso com cuidado, porque nem toda tese, nem toda dissertação, nem todo TCC é excelente para você usar como base. Mas é importante vocês saberem como referenciar. Então vocês vão utilizar o autor, que é apenas o aluno, né, o título, dizer qual é esse tipo de trabalho, se é tese para doutorado, se é dissertação para mestrado, se é monografia ou TCC, para especialização ou graduação. O local da faculdade, seguido de 2 pontos, a instituição onde foi defendido, ponto e vírgula e o ano de defesa. Seguido das páginas, que também é opcional, você pode colocar ou não. Onde é que eu encontro essas informações de uma tese, de uma dissertação ou de uma monografia? Tese e dissertação geralmente tem ficha catalográfica, que é semelhante à do livro. Já as monografias, os TCCs, não costumam ter. Então você vai ter que capturar ali na capa, na folha de rosto, as informações necessárias para fazer a sua referência. E óbvio que de vez em quando aparece uma pergunta louca que eu tenho que correr atrás. Então Júlia, minha orientanda de TCC, me veio com um relatório técnico de um produto que ela está utilizando, ela vai precisar citar. E eu precisava saber como é que fazia essa citação. Então eu fui lá, catei a informação e peguei o que era necessário para fazer a referência de um relatório técnico. Então você vai procurar o nome do responsável pelo relatório, colocar universidade, cidade, estado, o título do relatório, escrever que é relatório final, e trazer todas as informações com o máximo de detalhes que eu puder trazer. Número de relatório, contrato, data de emissão, todas essas informações que eu puder adicionar, elas vão ser importantes para facilitar o acesso. Nesse caso de Júlia, por exemplo, ela pode adicionar ainda a página da internet onde ela acessou, porque estava disponível na página da internet da própria empresa.
Existem outras informações que não fazem parte ainda da referência de Vancouver, mas existe na internet algumas possibilidades de modificação para que a gente possa utilizar como referência. Então, por exemplo, bula de medicamento, relatório de produtos, né, a bula do produto. Você pode colocar lá nome do medicamento, colocar entre colchetes que é uma bula, o local dessa fábrica, o fabricante e o ano. Então, por exemplo, Pantoprazol, bula São Paulo, Medley 2019, né? E se você obteve essa bula pela internet, você no lugar de bula vai acrescentar bula na internet, colocar o ano que cabe a essa bula, só que você vai ter que dizer citado em, colocar a data e disponível em, colocar o site onde você acessou essa bula. Isso também vai acontecer, né, uma modificação para as referências legislativas de acordo com o Brasil, porque ela não contempla, né, as informações do PubMed, elas não contemplam tudo que a gente precisa sobre as leis. Então a gente vai colocar lá o nome do país, que é o Brasil, o nome da lei, a data da lei, dizer sobre o que essa lei significa, dizer se ela altera alguma outra lei e complementar com o Diário Oficial da União, a data que ela foi publicada e aonde ela foi publicada, em que página ela foi publicada. É como eu digo, todas as informações adicionais que você puder colocar sobre aquela referência, melhor. Resoluções, por exemplo, do CFO. Você vai colocar Conselho Federal de Odontologia, porque é quem está fazendo essa resolução, e colocar todas as informações disponíveis. Então, nesse caso, a resolução de 2020-230 regulamenta a prática de procedimentos cirúrgicos e harmonização facial e complementa a resolução de 2019-198/2019. Então, você vai colocar toda essa informação, certo? Para que a gente possa saber como buscar esse artigo normalmente. E a gente tem também um site onde ela está disponível. Aqui eu trago para vocês um QR Code, né, que eu sugiro que vocês fotografem ou printem essa tela para poder depois acessar, mas eu também vou colocar lá na nossa plataforma para que vocês possam pegar essas informações e ver outras dicas, porque sempre tem uma dúvida a mais que a gente vai poder tirar e esclarecer nessa pesquisa. Esse site é o site oficial para vocês fazerem a busca, ok? Um beijo, tchau, tchau!